Olá, meu nome é Fernando Neves e a gente vai conversar hoje sobre um assunto importantíssimo, que é como você passar em concurso público sem estudar. Ou, se você não quiser usar essa palavra, estudando o mínimo possível, né? Fica até o final que eu vou lhe ensinar como você, te dar uma dica importantíssima, como você fazer essa mágica, fazer isso aí. Quem sou eu para estar lhe ensinando esse tipo de coisa? Bom, eu sempre consegui passar em vários concursos, né? Então, o primeiro grande concurso que eu passei foi o Colégio Militar, o admissional do Colégio Militar, foi dificílimo. Mas eu também passei no vestibular de medicina, passei no mestrado de patologia, passei em primeiro lugar no concurso aqui para o hospital onde eu trabalho, né? O Hospital da Restauração, tirei em primeiro lugar. Tirei em primeiro lugar também no concurso para residência de saúde coletiva. E eu sou algum gênio? Não, né? Não sou nenhum gênio, né? Não sou mais inteligente do que você. Seguramente você é muito mais inteligente do que eu, você que está me escutando. Então, se eu conseguir, você consegue. Também fechei o segundo ano científico, quando eu fazia o segundo ano, segundo grau, com média 10 em matemática. Eu tirei 10 e 10 na primeira unidade, eram duas provas, 10 e 10 na segunda, 10 e 10 na terceira, 10 e 10 na quarta. E eu fechei o ano com nota 10 em matemática. Mas nem sempre foi assim. Então, assim, eu não saí, eu não sou nenhum gênio, né? Mas eu aprendi uma forma simples de conseguir estudar, de conseguir me desenvolver intelectualmente me divertindo. Então, só para você ter ideia, a primeira aula minha, a primeira prova de matemática que eu fiz quando eu estava no colégio militar, eu tirei, sabe quanto? Eu fiquei tão chateado, eu tinha 11 anos na época, que eu joguei a prova no lixo, não quis nem mostrar em casa, né? E aí a questão como é que eu fiz para conseguir sair do 1 para o 10, né? Para fechar a média 10 em matemática. Como é que eu fiz para passar nesses concursos todos que eu falei? É sobre isso que eu quero conversar com você, porque você seguramente deve estar lutando para fazer algum concurso ou vestibular, e você está querendo aprender, está querendo descobrir uma maneira fácil, rápida, simples de aprender tudo isso, né? E aí agora vai a dica de ouro. Eu vou falar um pouco mais nos outros vídeos, mas a dica de ouro é a seguinte: procura, sempre que você for estudar, sempre você vai do mais fácil para o mais difícil. E estuda sempre o mais fácil, sempre necessariamente. Agora, é importante isso. Antes de você ir para o mais difícil, você precisa estudar o mais fácil e quando for evoluindo, você voltar e revisar o mais fácil. Então isso é que é importante. Para aquele conhecimento ficar ao máximo sedimentado na sua mente. Então, por exemplo, não adianta você tentar ganhar velocidade, você tentar ler muito, estudar muito. Por quê? Porque quando você estuda em grande quantidade, por isso que o título desse curso, desse trabalho, desse vídeo estude o mínimo possível, porque quando você estuda muito e você lê muito material em sequência, quando você chega aqui na frente, você já se esqueceu do que você estudou lá atrás. Então, se você começar por exemplo, matemática, você começa a fazer algumas questões bem simples, bem fáceis. Essas questões fáceis, eu normalmente estudava assim, eu comecei a estudar em matemática, peguei o livro do mestre na época que tinha, né, que não tinha internet, e aí eu comecei a estudar nas férias. E aí o que é que eu fazia para melhorar em matemática? Eu ia fazendo as questões, as que eu acertasse bem. As que eu errasse, eu via como é que fazia de novo, via a resposta, fazia de novo até acertar. Quando acertava, eu marcava aquela questão com um xizinho, deixava lá marcado. E ia fazendo as outras. Depois de um certo tempo, eu voltava para aquelas questões que eu marquei e tentava fazer de novo. Se eu acertasse bem, eu seguia adiante. Se eu errasse, eu marcava de novo com outro xizinho, com dois xizinhos. E aí lá na frente eu voltava para revisar essas que eu marquei com dois xizinhos, entendeu? Então ia ficando cada vez mais fácil, mais sedimentado na minha mente estudar aquilo. É como um treinamento. Uma outra coisa importante, outra dica de ouro, é você estudar, não estudar em grande volume. Assim, estudar 2, 3, 4 horas de uma vez, né? Você precisa estudar aos pouquinhos. Então você precisa estudar todo dia um pouquinho, nem que seja 10 minutos.
Se você só dispor de 10 minutos, ótimo. Estude 10 minutos por dia. Não precisa estudar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Estude 10 minutinhos. Se você sentir vontade, se tiver tempo, quiser estudar mais, você estuda mais um pouco. Mas se programa para estudar, dizer assim, eu vou estudar pelo menos 10 minutos. Ou pelo menos alguma coisa que você esteja com o celular na mão, 5 minutos na fila, pronto. 5 minutinhos eu vou estudar esse assunto. Lógico que quando você começa a estudar 5 minutos, pela programação neurolinguística, você sente vontade de estudar mais tempo. Mas se você tiver estudar só 5 minutos, está ótimo. Porque você já cumpriu aquela meta diária, entendeu? Então, todo dia estudar um pouquinho, nem que seja 5 ou 10 minutos. Ao invés de ficar sem estudar vários dias e depois estudar 4 horas de uma vez. Não funciona para nada, ok? Então, essa mensagem que eu gostaria de passar, as 2 dicas vá do mais fácil no mais difícil, anote as coisas que você errar e vá revisando, sempre revisando as coisas que você errou, sempre do mais fácil para o mais difícil e estude um pouquinho a cada dia, ok? Um abraço, muita paz e prosperidade para você.